Qual o lema da IPT? A IPT sempre faz o melhor. Boa noite, amada igreja. Boa noite você que está nos ouvindo. Ou bom dia, boa tarde. Seja a hora que você esteja ouvindo essa mensagem, este culto. Como estão vocês? Estão bem? Estou bem aqui também, seguro. Todos estamos em casa. Mas é um momento onde isso se faz necessário para que possamos evitar que esta e até outras doenças, afetem e acabem afetando a saúde de muita gente, muitas famílias. Então estamos seguindo em isolamento social, em distanciamento, mas seguimos firmes com a palavra de Deus nos sustentando. Vamos começar hoje a reflexão desse texto, desse dia de hoje. O texto que nos convida à reflexão para hoje está no livro de Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Esse texto fala da parábola da vinha má, que tem um paralelo no livro de Mateus, capítulo 21, de 33 a 43. Jesus ele fala de uma parábola muito semelhante, não é igualzinha, mas ele é muito semelhante a este texto de Isaías. O que nós vamos depreender aqui desse texto? Vamos ler juntos o texto para podermos depois fazermos a reflexão. Assim diz a palavra de Deus: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. E este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amém. Assim diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. Esse texto, como eu falei, o Cântico da Vinha, ele tem paralelo, e ele até aqui no final ele explica quais são as personagens desse texto, o que cada um representa, Deus sendo o agricultor, o homem que planta, a vinha sendo o povo de Deus, ali na época significava falar de Israel e Judá, eram dois reinos separados, E as plantas, os frutos, as plantas que deram desse povo, dessa vinha, as plantas, as vides, como ele fala, são os homens de Judá. Ele explica aqui no final do texto isso, e tem um paralelo muito grande com o texto de Mateus. Depois eu vou explicar um pouco mais à frente o porquê disso. Qual é a questão que esse trecho nos traz, Para a época, como ele foi escrito, havia uma questão lá. Isaías escreveu aquele texto por um motivo. Qual era a questão nesse texto? O povo de Deus, que é de Israel, o povo de Judá, foi criado e cultivado por Deus, o agricultor, As plantas de Deus, que é o povo, foram cultivadas, cuidadas, uma a uma, pelo seu Criador, com muito cuidado, com muito carinho. Deus fez tudo, ele fala aqui, Ele edificou uma torre, escolheu as vides, ele esperava que desse uvas boas. Ele fez aquilo ali com uma esperança de que aquele povo, aquela vide, florescesse e desse frutos, e esses frutos fossem bons. Era um lugar fértil, Ele escolheu um lugar fértil, aqui ele falou, Ele foi lavrado, foi limpo, plantado, com plantas escolhidas pelo Senhor. Deus escolheu um a um aquele povo, escolheu homens naquele povo para poder levantar, como Abraão, como Moisés. Edificou uma torre e abriu um lagar, esperando bons frutos. Edificou uma torre lá
e colocou um lagar, que é aquele equipamento para poder fazer suco, né? Tirar o suco da uva, tirar o sumo, né? Seja o vinho, como a gente pensa hoje em dia, o vinho alcoólico, ou o suco de uva, né? Como a gente tem hoje o suco de uva integral. Ele esperava que aquela uva, aquele fruto fosse tão bom que ele pudesse pegar aquilo, transformar num suco e poder ou dar para as pessoas, ou vender, mas que aquilo ali fosse um fruto bom. Mas os frutos bons não vieram. Vieram as uvas bravas. E aqui o texto fala, né, uma tradução dessa palavra aqui no original, seriam coisas mal cheirosas. Então, além de ser uma uva, não era uma uva que estava muito pouco doce, estava com pouco frutose, né? Não estava com qualidade boa, não era isso. Era coisa mal cheirosa, coisa que não estava nada boa. Era um fruto que não se podia aproveitar para nada. O que seriam essas uvas, essas coisas mal cheirosas naquela época? Porque Isaías está fazendo um paralelo. O que o povo de Deus naquela época estava fazendo para com Deus e para com o seu próximo, né? Que é um mandamento de Deus, é amor a Deus e amor ao próximo, que não era bom. Vamos ler aqui o texto 8 e 9 para poder entender um pouco do que ele está falando aqui. Vamos avançar um pouco nesse texto de Isaías 5, tá? Versículos 8 e 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e belas, sem moradores. Naquela época, os proprietários de terras, de grandes terras, eles subjugavam os mais pobres, os que tinham pouca terra. Naquela época, ter dinheiro, ter poder era ter terra, né? E aqueles que tinham muita terra pegavam os que tinham pouca terra e subjugavam, maltratavam, e aí, de forma desonesta, tomavam aquelas terras. Então, aqui está falando no texto, né? Muita terra, muitas casas, ia ficar tudo vazia. Únicos moradores, né? Aqueles homens que eram os grandes latifundiários da época, eles queriam pegar toda aquela terra para ser os únicos moradores. Ganância, né? A gente vê aqui, Jesus fala também nos textos aqui dele, né? Ganância, o homem ganancioso que quer tudo que o outro tem, mesmo que o outro não tenha quase nada, ele tira tudo que o outro tem. Inversão de valores no verso 20. Ai dos que Isaías 5, perdão, 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aquelas pessoas, naquela época, estavam invertendo valores do reino de Cristo, e dizendo que aquilo que dizia que era mal, agora é bom. Aquilo que se dizia que era bom, pode ser mal, depende, né? Aquela relatividade que a gente ouve hoje em dia, depende. Se for assim, é contra a palavra de Deus, mas tudo bem, deixa estar. Juízes corruptos. Vamos voltar um pouquinho de Isaías, capítulo 1, 23, para entender um pouco mais do que o que o texto nos quer dizer. Isaías 1, 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás das recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Esse texto aqui está falando dos juízes da época. Havia em Israel pessoas, né, homens e até mulheres em alguns casos, juízes que foram levantados, né, para poder socorrer o povo que precisava, o povo que tinha mais necessidade. E eles não ouviam a súplica dos órfãos, das viúvas, não ouviam esse povo, ouviam apenas a si mesmos. Deixavam os mais fracos, vulneráveis. Contexto político, social e moral altamente desfavorável. Como eu falei no começo, existia um reino de Israel e um reino de Judá. O reino daquela época foi dividido em dois reinos. O reino de Judá, que ficava ao sul, ele foi subjugado pela Síria, que na época era a grande força. Antes do Império Romano, né, dominar, na época de Jesus, existiam outros reinos que foram dominando aquelas regiões no Oriente Médio. Naquela época de Isaías, o reino assírio estava tão grande, dominando tudo. E Judá subjugou-se. Talvez
para não sofrer como Israel, que era o reino do norte, que foi praticamente dominado pelo Império Assírio, né? O império que dominou tudo naquela época. Não era a favor do império, o império mandava ferro, dominava mesmo, né? O rei da época, Acais, lá do reino de Judá, ele, para não ficar mal com os assírios, ele começou a mudar muita coisa. Começou a fazer concessões contra o que Deus dizia. E aí o reino foi começando a se corromper aos poucos. Ele não se vendeu aos assírios, não aceitou, abraçou a fé lá do reino assírio, a religião deles, de uma vez só. Mas ele foi se corrompendo aos poucos. E não é apenas o rei que acontece isso, como aqui no Brasil a gente sabe. Não são apenas os políticos que são corruptos. Somos nós todos. O povo do Brasil, seja o povo de Deus ou não, que aos poucos pode se corromper. A gente acha que a gente, por ser escolhido às vezes, por se sentir escolhido, por se sentir filho de Deus, por ser evangélico ou católico ou qualquer outra religião que a gente tenha, né? Todos aqui que estão ouvindo aqui são de várias religiões, mas a gente pode achar que a gente é melhor do que outros, mas não. Nós somos corruptos, corrompidos, somos pecadores da mesma forma que os outros. E aquele povo acabou se afastando da palavra de Deus, do que Deus dizia, dos mandamentos de Deus, da confiança nele, confiança em Deus. O rei não confiava que iria vencer o povo assírio, então ele deixou quieto, fingiu uma submissão ali, fingiu e acabou sendo submisso mesmo, né? Acabou sendo submisso àquele povo e foi se corrompendo, saindo de perto da palavra de Deus, em busca de uma salvação na terra. Eles queriam ser salvos ali, salvos não por aquele Império Assírio, mas salvos do Império Assírio, mas não confiando em Deus, salvos do Império Assírio, confiando em si mesmos ou confiando num tipo de estratégia. O que nós vemos hoje em dia, que parece um pouco com aquela época? Nós vemos hoje em dia ricos explorando pobres. A gente vê cada dia mais, né? Isso na televisão, nos nossos contextos sociais, redes sociais, nos nossos contatos. Os políticos e autoridades que deveriam fazer tudo para proteger o povo, né? Administrar, administração pública, né? Administrar o recurso que é do povo para devolver para o povo. Eles fazem o que com esse recurso? Saqueiam o povo, como fala aqui os juízes. E não é só político, não. Estou falando aqui políticos, autoridades, inclusive juízes, que deveriam proteger o povo e acabam saqueando o povo. Isso não é uma crítica aos políticos de A, B ou C, ou aos juízes, STF, TRF. Não, é todo mundo. Porque todo mundo, irmãos, como eu falei aqui, todos estão corrompidos. Nós, inclusive, eu, pecador, também estou corrompido. Posso não fazer o que está falando aqui. Eu nem tenho autoridade, nem dinheiro, às vezes, para poder fazer isso aqui. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, nós temos nossos pecados, nós nos corrompemos, nos afastamos da palavra de Deus. Valores distorcidos, como a gente fala hoje em dia, né? Não só a juventude. A gente fala da juventude como se a juventude estivesse corrompendo os valores, mas não. Como a gente fala, a geração de hoje não é só a geração que é jovem, a geração que é criança, a geração que é adolescente. Todos que estão vivendo hoje, até os idosos, corrompem esses valores. Os idosos, os adultos, as crianças, os jovens, corrompem valores, distorcem valores. E aí, o que era certo vira errado, o que era errado vira certo. Ninguém sabe mais nada. Justiça, como a gente fala, servindo a interesses políticos e empresariais. E nós, como eu falei aqui, nós, como estamos nos comportando como plantas de Deus? Como tem sido o nosso comportamento com Deus? Façamos uma reflexão, uma autocrítica, como diz hoje em dia, uma palavra muito em moda, autocrítica. Façamos uma reflexão, o que nós temos feito que pode ser contrário à palavra de Deus? É difícil, irmãos, às vezes a gente se colocar os nossos pecados diante de Deus. Imagina colocar na nossa mente, estou pecando realmente? Estou pecando. E aí, o que fazer? Vamos ler aqui no texto. No texto de Isaías, o Senhor torna o vinho em deserto. É um castigo, né? Ele fala aqui no final, né,
que vai falar para a chuva não chegar lá, vai mandar as nuvens não mandar a chuva para lá, ou seja, não vai chegar chuva, vai ficar deserto, vai ficar sem vida. No texto de Mateus 21:43, vamos ler rapidinho, né? Aqui o texto de Mateus, capítulo 21, Mateus, Evangelho de Mateus 21:43. Só para a gente ter um paralelo aqui do que Jesus fala, eu não vou entrar aqui no assunto agora, porque o nosso foco aqui é o livro de Isaías. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. No caso aqui, no livro de Isaías, foi tornado um deserto, virou espinheiros e abrolhos. No caso do texto de Jesus, aquela vinha foi entregue a outras pessoas, a outro povo, que rejeitaram, naquele texto de Mateus, os profetas que vieram falar em nome do Senhor da vinha, do Senhor Deus, e até o filho dele, Jesus, foi rejeitado e foi morto. E aí, o Senhor da vinha acabou com aquele povo que era escolhido, que foi cuidado daquelas plantas, né? E mandou um outro povo cuidar da sua sede, um outro povo para dar frutos para ele. E esse outro povo são como se fossem os gentios, né? Os povos que não eram os povos que foram escolhidos inicialmente por Deus, mas que foram escolhidos pela graça. Pela graça, nós fomos salvos e escolhidos por Deus. E esse povo gentio também, Deus quer que produza os respectivos frutos. Deus não tirou a vinha do povo de Deus, né, de Israel, para dar só para os gentios. Ele deu para dar para os filhos de Deus. E aí também os que eram judeus, que converteram-se cristãos, ou que converteram seus caminhos de Deus. Também aos gentios que converteram seus caminhos de Deus. Mas nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Por isso, nós temos que depender da graça de Deus, para estarmos sempre produzindo os frutos que Ele quer que nós produzamos, não os frutos que nós queremos. Não são os frutos que nós queremos produzir, são os frutos que Deus quer na nossa vida. Mas Isaías 55:13 deu uma conclusão. Conclusão de Isaías, lá no capítulo 55, ele conclui de forma, aqui a concluir essa parte da vinha, né, de uma forma interessante. Isaías, capítulo 55, né, capítulo 5 mais, versículo 13. Assim diz o versículo: em lugar do espinheiro, lembra do espinheiro que ele colocou? Crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Isaías conclui o texto, conclui a sua reflexão com o seguinte: Deus, ele não tornou aquilo em deserto para que nunca mais ninguém colocasse a mão. Quando o povo se redimiu, se converte, ele transforma aquele espinheiro, né? Transforma aquela terra deserta, aquele povo que estava ali, né? Se converte de novo para Deus, para Jesus. Então ele até entregou a vinha para outros, mas não que o povo de Israel foi excluído totalmente. Aqueles que não seguiam o caminho de Deus foram excluídos, mas os que seguiam o caminho do Senhor, que foram abençoados, foram tocados pela graça em Cristo Jesus, eles sim, também junto com os gentios, vão retornar àquela terra que saiu o espinheiro, vai florescer de novo com plantas e frutas boas, como Deus quer. E nós, filhos de Deus, hoje em dia, plantados, escolhidos com cuidado, né? Deus tirou a vinha do povo de Deus, escolhido anteriormente, e deu para outros, escolhidos posteriormente, os gentios. O que nós podemos fazer, já que nós somos pecadores, para ter essa salvação, para ter, não essa santificação, né? Esse caminho, né? Pela graça, temos a salvação. Nós cremos que Cristo Jesus nos salvou pela graça. Mas temos que passar por um caminho de santificação, irmãos. Sair do pecado. Somos pecadores, nós sabemos, temos consciência disso, mas não podemos pecar sabendo que estamos pecando. Nesse isolamento social, nessa distanciamento social que a gente está tendo agora, né? Nessa época difícil, temos tido mais amor ao próximo, e ao próximo, não estou falando nem às pessoas com necessidade apenas, né? Tem gente que está com necessidade e a gente ajuda mesmo. As pessoas, os órfãos, as viúvas, as pessoas
situação de rua, pessoas que estão aí com fome, passando fome. Isso a gente sabe. Mas nós temos tido amor ao próximo, até da nossa casa, nossos familiares, nossas pessoas que nós convivemos todos os dias, estamos presos em casa. Será que estamos brigando muito com nossos filhos, com nossos pais, com nossos cônjuges? Será que estamos sendo pacientes, testando a nossa mansidão, domínio próprio, tudo isso? Temos nos dedicado mais a Deus? Dedicar a Deus, irmãos, eu sei, assistir o culto é muito bom, assistir as devocionais, assistir a DBD é muito bom. Mas o tempo de sobra que nós estamos em isolamento social. Tem gente que trabalhava, às vezes levava 2 horas para ir para o trabalho, está trabalhando de casa. Pô, ganhei 1 hora, 2 horas de dia, só na parte da manhã, fora a tarde. Falando assim por alto. Será que nós temos aproveitado bem esse tempo que nós temos a mais? Ou estamos desperdiçando com coisas que não são condizentes com a palavra de Deus? Não é só culto, não é só devocional, é também culto, é também devocional, também estar conectados como igreja, mas é também estar no nosso quarto, no nosso silêncio, né? Ou com a nossa família mesmo, com nossos familiares, estudar a Bíblia, ler a Bíblia com afinco, estudar, pegar dicionário, pegar alguns livros de apoio até, e, se for o caso, perguntar para o pastor, para um presbítero, para um diácono, enfim, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, uma pessoa que fez seminário, pode me ajudar aqui nesse texto? Estou com uma dificuldade. Nós estamos distantes socialmente, mas temos o computador, temos o celular, temos todos os meios para isso. Será que nós temos separado um tempo para nós mesmos estudarmos? Sei que não é fácil. Eu estou falando porque eu também não consigo, às vezes, tirar um dia na semana para conseguir ler a Bíblia com a minha família. Não é um demérito não conseguir isso não, mas nós temos que nos esforçar. Não é fácil, né? Se fosse fácil, seria fácil, né? É um sacrifício às vezes, mas é necessário. É um sacrifício vivo que nós temos que fazer, entregarmos a Deus nossa vida, necessário. E buscar, se a gente não consegue às vezes ter esse tempo, ter essa tranquilidade, buscar Jesus em oração sempre. Aquela coisa que Jesus fala, em secreto no seu quarto. E em secreto no seu quarto, o Senhor te recompensará. Pois ele, Jesus, né, aqui no texto de Mateus 21, 44, que nós lemos, vou ler aqui só esse texto aqui, para a gente entender um pouco do que Jesus concluiu aqui dessa parábola da vinha, na versão de Jesus, está na nossa versão que Jesus colocou. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é a pedra angular que está falando aqui, né? A pedra angular sobre qual o reino de Deus será que será feita, né? Essa pedra angular. Essa pedra angular, que é Jesus, se jogarmos sobre ela, vamos se quebrar? É isso? Não, meus irmãos. Ela nos quebra do pecado. Ela quebra aquela vida que nós tínhamos antes de pecado, de corrupção, e nos dá uma vida nova, nos dá uma nova chance de fazer algo novo. Não é de fazer o mesmo erro de novo. Deus nos dá a nova chance. Nós morremos quando somos batizados ou quando somos fazendo profissão de fé. Nós morremos para o pecado e renascemos, mas não para o pecado novamente. Renascemos para sermos pessoas melhores. Claro, continuamos pecando porque a natureza humana é essa, mas nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo de errado e colocar em prática algo para não fazer mais. E os reinos terrenos, né? Tem o reino de Deus e o fruto do Espírito e o resultado da carne, né? O Espírito e a carne, aquela dualidade. O que é de Deus, nós temos que cuidar, nos esmerar. E os reinos terrenos, né? Nossos vícios, nossos pecados, tudo que nós fazemos é distante de Deus, quebram diante de Jesus. Se jogarmos para Jesus, ele quebra. E se Jesus vier, ele quebra nosso pecado. Ele quebra tudo que nós temos de mal. Por quê? Ele nos salva pela graça. Ele nos salva para uma nova vida. Vamos refletir um pouco durante a semana o que nós temos feito de pecado. Colocar realmente no nosso coração e colocar na frente de Deus também. Deus, perdão. Deus nos perdoa. Mas ele quer também um arrependimento. A gente tem que se arrepender e seguir em frente, em fazer coisas novas, dar frutos bons. Vamos orar neste momento para que Deus nos dê esse fruto, para entrarmos em conexão com Deus
e juntos estarmos um pouco mais perto do Pai do que Ele quer? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado pelo dia de hoje, pela palavra que Tu nos deste, por esse texto que Tu nos separou no dia de hoje. E também peço, Senhor, que coloque diante de Ti as pessoas que estão em isolamento, que estão com dificuldade no isolamento, com sua família, com seus entes queridos, Senhor. Te pedimos que tudo isso seja tirado de lado, essas coisas ruins, esse pecado que nós fazemos às vezes sem sentir, que o Senhor tire esse pecado da gente, nos transforme numa vinha nova, faça desse espinheiro que nós criamos na nossa vida, não foi o Senhor, esse espinheiro que nós fizemos, esse pecado que nós deixamos entrar na nossa vida, faça com que esse pecado saia, que nós sejamos novas criaturas, demos frutos bons. Te pedimos neste momento a todos que estão em dificuldade, os órfãos, as viúvas e todos aqueles que estão em necessidade, que estão sem emprego, sem salário, dificuldades de familiares, Senhor. Até que não sejam de dinheiro, de recursos, mas que sejam de família, de convivência em família, de convivência com colegas de trabalho, Senhor. Que isso tudo seja colocado diante de Ti e que o pecado, as coisas ruins, quebrem diante de Ti, Senhor, que és a pedra angular. Te pedimos que nos faça novas criaturas e que sigamos neste caminho. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos, bom domingo, ou boa segunda-feira, ou boa terça para quem vê isso depois, e uma boa semana. Bom tempo para todos nós. Abraço. Amém. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus, Tiago, que foi abençoado. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Nós vamos ler agora no ofertório, no primeiro livro de Crônicas, 29, versículos 11, 12, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Nós vamos cantar esse hino de número 40 do Inário Novo Cântico com bastante alegria, podendo depositar aos pés do Senhor nossos dízimos e oferta. Seu sangue derramou.
Nós agora vamos orar, depois desse hino maravilhoso. Lembrar de orar sempre pelos nossos obreiros, esses especiais dessa semana, Reverendo César e sua esposa Jucivane, que estão no campo de Tapuará, em Mato Grosso. Que Deus possa continuar abençoando eles. E orar também, Tiago, pelas nossas instituições, pelos nossos membros. O nosso presbítero Tiago Bolso que vai fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, de pé, firmes nas Tuas promessas. O Senhor não nos desamparaste, o Senhor nos deste o sustento, e nós estamos te devolvendo nas ofertas, nos dízimos, em tudo que nós fazemos, um pouco de tudo que Tu nos dá. Te pedimos que abençoe o reverendo César de Jucivane, no campo de Itapurá, no Mato Grosso, e todos os outros missionários que levam a Tua obra a lugares que a gente nem conhece, Senhor, que nem temos ideia de como seria levar lá a palavra. As pessoas estão se dedicando a isso. Te pedimos que abençoe o nosso grupo missionário, o GAN, abençoe também as instituições que nos ajudamos aqui, próximas no Rio de Janeiro, nas mídias de ações, Lar Samaritano, Abrigo Presbiteriano, a PCA, Mocriver, enfim, Senhor, tantas que a gente nem pode enumerar, mas todas que fazem o trabalho de proteger as pessoas mais vulneráveis, que estão à mercê aí de muitas dificuldades, que o Senhor tenha amparado as pessoas através das instituições e que a nossa igreja possa contribuir cada vez mais com essa obra que é Tua, Senhor, não é da Igreja da Tijuca, de nenhum pastor, de nenhum presbítero, é a Tua obra. É por isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer agora a bênção final com o pastor Anderson. Vamos orar, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, e só Ele, o Senhor Jesus, é que nos ensina a orar como devemos orar. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.